Hoje o tema é bem interessante. Vamos falar sobre força e velocidade. Muito difícil a gente separar força e velocidade. Quanto mais força a gente tem, mais velocidade a gente consegue aplicar. A força, a velocidade, ela está relacionada à força. Por isso que eu vou falar sobre os dois temas. E quando a gente fala de maratona aquática, está falando de provas de 500, 1000, 1500, 2000, ultramaratonas. E a gente pensa, poxa, mas será que precisa realmente de força? Ou será que precisa realmente de velocidade? Sim, precisa. Assim como a gente trabalha o ritmo dia 0, dia 1, dia 2 e dia 3 para o aeróbico, é fundamental que a gente também faça os trabalhos de anaeróbico e os trabalhos de força e de velocidade. Por quê? Porque esse tipo de trabalho ele vai aumentar o nosso rendimento nas capacidades mais baixas. Então, o A1 melhora o A0, o A2 melhora o A1, o A3 melhora o A2, o anaeróbico melhora o A3 e assim por diante. A gente sempre consegue melhorar fazendo um pouco mais de força, colocando um pouco mais de sobrecarga. Igual na musculação, né? Um exemplo simples de musculação. Começa lá a série, começo da temporada, está levantando 10 quilos no supino, depois 10 quilos começa a ficar fácil, precisa aumentar a carga para poder aumentar o rendimento. E assim funciona também na natação. Então, falando primeiro de força, a gente tem a resistência de força e a gente tem a força explosiva. Força explosiva é mais utilizada nas provas de velocidade. O atleta precisa de velocidade de ciclo, ele precisa de explosão. A resistência de força é aguentar o trabalho de força por bastante tempo. Então, numa dessas já dá para a gente saber que a força de um nadador de resistência, de um nadador de maratona aquática, é diferente da força de um velocista. A força do velocista ela tem muito mais potência, ela tem muito mais intensidade. A força do maratonista aquático, a força de um atleta de provas de resistência, mesmo na piscina, de 1500, de 800, é uma resistência de força. Ele vai aguentar uma certa intensidade por bastante tempo. E o velocista ele vai aguentar aquela intensidade alta por menos tempo. Então, trabalhos de força para a maratona aquática. Sempre foco na resistência de força. Então vamos lá. Paraquedas, por exemplo, é um ótimo trabalho de força. A gente pode fazer trabalhos de velocidade de ciclo, então 10 braçadas fortes com paraquedas. Isso é um trabalho de explosão, é força explosiva. E a gente pode fazer um trabalho de resistência de força. 10 de 50 com paraquedas médio, né? Um paraquedas de largura média. E fazer os 10 de 50 numa intensidade de A1. Estamos trabalhando a resistência de força. E aí que muitos atletas e alguns técnicos acabam se enganando um pouco no trabalho. Pensando que, estou fazendo o meu atleta ganhar força, meu atleta vai ficar mais forte, eu vou passar 3 de 1000 com paraquedas e palmar, ele vai ficar mais forte. Na maioria das vezes, um trabalho desse vai machucar o atleta e não melhorar a performance dele na questão da resistência de força. Então, muito cuidado ao fazer esse tipo de trabalho. Presta muita atenção no volume que vai ser aplicado, na intensidade que vai ser aplicada, no volume do tiro. O primeiro volume é o volume de série. Então, o volume de série, vou fazer uma série de 1000 metros com paraquedas com o meu atleta. 1000 metros com paraquedas é um grande volume de série. Se fizer 1000 metros direto, é um baita de um trabalho de resistência de força, porque o atleta não vai ter recuperação. Se fizer e baixa intensidade, porque 1000 metros com paraquedas é uma metragem alta e não tem como ser em alta intensidade. Se fizer 2 de 500, a intensidade já muda, já consigo trabalhar com um pouquinho mais de intensidade. Se fizer 10 de 100, que também dá 1000 metros, e colocar um intervalo ali de 30 segundos entre cada um, já dá para sustentar um A1, um A2. Se fizer 20 de 50, descansando 15 segundos, já consegue trabalhar numa outra intensidade. Então veja só, o trabalho de força, ele não está ligado só a um quesito, só o volume, ou só a resistência de força, ou só a força explosiva. Está relacionado, como tudo no treinamento, ao volume total de série, à intensidade aplicada, ao volume do tiro, 50, 100, 200, 500, 1000, e aos intervalos que são aplicados, para
ter tempo do atleta recuperar. Uma regra básica: quanto mais intensidade, menos volume. Quanto mais volume, menos intensidade, tá? Então, quanto mais intensidade, menos volume. Quanto menos intensidade, mais volume. E aí acrescento ainda o intervalo. Quanto mais intensidade, menos volume, maior intervalo. Quanto menos intensidade, maior volume, menor intervalo. Regra básica do treinamento. Então, voltando para os trabalhos de força, resistência de força, séries que o atleta vai atingir um limiar de aplicação de força, de intensidade, e vai sustentar aquilo por bastante tempo. Então preste muita atenção na técnica nesse momento. Quando vai fazer trabalhos com paraquedas, usar o paraquedas do tamanho ideal, escolher o tamanho ideal para o seu atleta é fundamental, para que ele não faça uma sobrecarga além do que ele está preparado. É que nem o palmar. O palmar é um ótimo trabalho de resistência de força também. Não é só o paraquedas, ou só o balde, ou só a roupa. A gente pode usar roupa. Não tenho paraquedas, não tenho o balde. Pode usar roupa, uma camiseta, uma bermuda. Mais ainda, coloca uma calça, coloca um tênis. Qual que é a desvantagem de usar roupa? É que a técnica não vai ficar tão apurada, com uma qualidade tão boa, quanto usando os equipamentos. O paraquedas. Quando vai usar o paraquedas, tem aquela faixa do paraquedas. Então usa aquele macarrão de espuma. Ele ajuda bastante o macarrão de espuma, porque fica flutuando e o paraquedas não fica enroscando no pé. Então fica essa dica aí para vocês. Então, quando vai fazer o trabalho com paraquedas, é muito importante o trabalho de técnica. Vai usar roupa, é importante o trabalho de técnica. Por quê? Está trabalhando com intensidade, o atleta já está fazendo uma intensidade maior. Se a técnica estiver errada, vai ficar repetindo aquilo ali por muito tempo e o risco de se machucar é grande. Força explosiva. A força explosiva são trabalhos de intensidade que duram menos de 10 segundos. Então, 12,5 nadando forte, 12,5 forte com palmar, 12,5 forte com pé de pato, 12,5 forte com pé de pato e palmar. Utiliza o material porque você aumenta a resistência nos membros. Então consegue um trabalho maior de potência também, porque tem a sobrecarga do material. Assim como o paraquedas também. 12,5 forte com paraquedas, coloco só perna com pé de pato e paraquedas, enfim. É uma variedade muito grande. Você pode usar palmar, paraquedas, pé de pato, o snorkel para manter a técnica, pode usar o balde, pode usar roupa. Trabalhos de intensidade com menos de 10 segundos. Velocidade de ciclo. Quando eu falo velocidade de ciclo, são aqueles trabalhos com 8 ciclos acelerados ou 10 ciclos acelerando a braçada sem respirar. Então a ideia é esquecer um pouco a técnica e trabalhar giro. É importante que o nosso atleta de maratona aquática faça isso também, porque assim ele tem, além da força explosiva e da resistência de força, ele tem o domínio na frequência de braçada. Ele vai saber como apoiar um pouco menos a braçada na fase inicial. Ele vai perceber bem a força da finalização, a aplicação da força na finalização para ter um deslocamento maior. E todo esse ganho de força, da resistência de força e da força explosiva, vai ser aplicado para os trabalhos aeróbicos. Ele vai ter mais força no trabalho aeróbico, então vai ficar mais fácil, vai fluir mais o trabalho aeróbico. Por isso, é muito importante que a gente faça os trabalhos de força com os nossos atletas. Fazendo o trabalho de força, automaticamente a gente está ganhando velocidade. Mesmo com o trabalho de resistência de força, o atleta ele tem um ganho de velocidade. Quem já usou o paraquedas, por exemplo, depois tirou, saiu nadando e sentiu a braçada leve demais. Querendo ou não, você ganhou uma velocidade de ciclo ali. O atleta ele ganha essa velocidade de ciclo, porque ele saiu de um trabalho de intensidade, de sobrecarga, e aí ele entrou num trabalho normal, onde o corpo estava adaptado a uma certa força, aplicação de força, e de repente ficou fácil. Eu estou levantando lá 10 quilos no meu supino, de repente coloco 5 quilos, que é metade, 50%, e poxa, fico rápido, eu ganhei velocidade. Então, o trabalho de força explosiva e de resistência de força, ele vai gerar também uma velocidade.
que é fundamental? Fazer essa transferência. Fez o trabalho de força, resistência de força, fez o trabalho explosivo, legal fazer o trabalho de velocidade na sequência, porque assim o atleta tem essa percepção e ele gera essa percepção neural também, né, para a coordenação do movimento, para a aplicação de força com qualidade técnica na hora de fazer o seu treinamento. Então, resistência de força, força explosiva e trabalhos de velocidade são também essenciais para qualquer tipo de atleta. Qual que é a diferença de um velocista para um fundista, para um maratonista aquático? A diferença é a quantidade do trabalho que vai aplicar no treino. Então, um velocista ele vai ter um trabalho muito mais voltado para velocidade e força explosiva. Vamos supor, 80% da preparação dele vai ser essa, os outros 20% vai ser aeróbico. O maratonista e o fundista, ao contrário, 20% vai ser trabalho de força e resistência de força e velocidade, os outros 80% o trabalho de resistência aeróbica, tá? Isso é um número que eu joguei aqui, não é uma regra, vai depender muito da periodização que cada atleta e cada técnico fizer, mas em geral é isso. A diferença de um velocista para um fundista é a porcentagem do volume específico que ele vai treinar. O atleta de velocidade vai treinar uma porcentagem maior de velocidade e de força explosiva. E o atleta de resistência vai fazer um treino mais voltado, uma porcentagem maior nos trabalhos de resistência aeróbica e porcentagem menor para velocidade e força explosiva e resistência de força. Mas não deixem de fazer. Tomem muito cuidado na aplicação, utilizem o material correto, paraquedas, os diferentes tamanhos, palmar, os diferentes tamanhos, veja se a técnica do seu atleta não está ficando deficiente na hora de utilizar o material. Por exemplo, percebeu que com o palmar o atleta começa a abrir o braço, é porque aquele palmar está muito grande. Ele não tem força para conseguir fazer a puxada na linha mediana. Então aquele palmar é muito grande para ele. Ele não está desenvolvendo resistência de força. E pior, ele está piorando a técnica dele, porque abrir o braço é resultado de não aplicação de força, não aplicação ideal de força na hora do nado. Então, muita atenção. Tamanho do palmar, tamanho do paraquedas, a camiseta que vai usar, a calça, a bermuda ou o tênis, e muita atenção na técnica do seu atleta. Trabalho de força com técnica gera eficiência, gera resultado. Trabalho de força sem técnica é bem capaz que gere lesões graves. Então, muita atenção. Faça o seu trabalho de resistência de força, faça o seu trabalho de resistência específica, aplique os trabalhos de velocidade, você sendo maratonista ou não, aplique todos os tipos de capacidades e zonas de treinamento, porque só assim, com esses diferentes estímulos, você vai conseguir o seu resultado. Valeu? Fica a dica da força e da velocidade.